Então, sejam muito bem-vindas a esse encontro, né? Início do ano, gente, nem parece, né? Minha sensação é que, assim, já passaram-se 6 meses de 2026. Eu já compartilhei isso com vocês. Mas a gente ainda está no começo do ano e início do ano é muito comum a gente fazer uma recapitulada em muitas coisas, em muitos temas, em muitos assuntos. E um deles que é recorrente, porque a gente tem muitas novas consultoras aí nas nossas unidades, né, Lê? É o tema sobre produtos, até porque a gente tem sempre lançamento, tem sempre novidade, né? Esse mês mesmo a gente está com lançamento fresquinho aí, mas hoje a gente não vai falar dele, porque a gente vai começar aí do básico de produtos de cuidados com a pele, porque essa é a base do nosso negócio, né? A maioria das pessoas, gente, quando a gente fala em Mary Kay, remetem logo à maquiagem. E a maquiagem não é o nosso carro-chefe, não é o nosso, né, nosso negócio não está fundamentado na maquiagem, nosso negócio está fundamentado nos cuidados com a pele, né? Não sei se vocês sabem a história de Mary Kay, mas assim, por alto, Mary Kay conheceu uma pessoa, uma mulher, né, que percebeu que o pai tinha as mãos extremamente jovens. E o pai dela trabalhava, eu não sei se a palavra certa é essa, né? Fazendo, como é que fala? Quando vai trabalhar com couro ali, curando o couro, alguma coisa nesse sentido, gente. Ele trabalhava com couro e ele foi ficando sem, né? Ele envelheceu, os anos se passaram e as mãos, onde ele manuseava o couro, sempre muito jovens. E aí, essa pessoa, né? Foi lá e patenteou e desenvolveu uma linha de cuidados com a pele a partir daí. E a Mary Kay teve a oportunidade de conhecer esses produtos. A história da Mary Kay começa com a criação da companhia, do plano de negócio, e depois ela decidiu, ela foi pesquisar sobre o que vender, né? Eu brinco que a gente poderia vender vassoura, misericórdia, né? Mas ela queria, porque ela escolheu o produto depois. Porque normalmente, assim, a pessoa tem um excelente produto e ela fala, meu Deus, vou, né, vender isso daqui. Porque o produto é muito bom. No caso da Mary Kay, não. Ela estruturou o negócio, a empresa antes, a companhia antes, e depois ela escolheu o produto. E quando foi pensar em produto, ela pensou em um produto que fosse o quê, gente? Que fosse um produto que tivesse recompra, né? Então, um produto que acabasse, né? A gente brinca, eu nem posso ficar usando esse exemplo, não. Ai do meu pai se eu ouvir ele, porque. Mas você compra um colchão, gente. Você fica quantos anos com um colchão? Você fica quantos anos com um carro? Tem alguns itens que são bens, né, que a gente fica com eles por muito tempo. E a Mary Kay queria isso, queria que fosse um produto que tivesse reposição, tá? E aí ela escolhe então essa linha de cuidados com a pele que ela já tinha tido contato hoje, obviamente, né? Essa linha já foi melhorada inúmeras vezes. A Mary Kay tem um centro de pesquisa com cientistas, com dermatologistas próprios que desenvolve e patentia, né? Inúmeras marcas, inúmeras fórmulas, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de produtos. Mas é importante, né, que a gente, antes de falar basicamente dos produtos, que a gente entenda um pouquinho de pele, por exemplo, né? A pele, gente, ela é simplesmente o maior órgão do nosso organismo. O maior órgão de todo o ser humano é a pele. E ela tem funções incríveis como proteção de todo o nosso corpo, despertar sensações, né? Equilíbrio hídrico, então ela faz esse equilíbrio e regula a nossa temperatura. Então, por isso, hidratar a pele, por exemplo, é tão importante, não é só uma questão de beleza, né? A gente está falando aí de imunidade, por exemplo, né? E a nossa pele, ela é formada por três camadas. A mais externa é a epiderme, a camadinha ali do meio é a derme, e a terceira camada, essa camada que já tem aí, né? Os lipídios, essa camada lipídica que já tem gordurinhas ali, é a hipoderme, tá? Não é obrigada a saber tudo isso de cor, não, gente. Mas quando você começa a dominar alguns assuntos, alguns nomes, algumas terminologias, isso vai transmitir o que para sua cliente? Autoridade. Uma das coisas que todo profissional quer ter é autoridade na sua área. E uma das coisas que nos traz autoridade é resultado,
né? Mas também quando você domina o assunto. Então, tudo isso é muito importante. E isso vai fazer com que a sua cliente compre mais. Simples assim, gente. Porque ela sabe, ela tá vendo que você entende do assunto, sabe do que você está falando. Então, a hipoderme é essa camada mais profunda da pele. Ela é formada por células de gordura, né? Como eu mencionei. E as suas funções. Deixa eu ver aqui, porque pulou. Isso. As suas funções são manter a temperatura do corpo, acumular energia, agir como isolante térmico, proporcionar reserva calórica. A derme é essa camada intermediária, formada já por fibras de colágeno e elastina, né? Então, normalmente é aqui que vários dos nossos produtos vão atuar. E o colágeno e a elastina, gente, é responsável por dar o quê? Firmeza, Olha, sustentabilidade, resistência à nossa pele, tá? Nela a gente vai ter ali os vasinhos sanguíneos, terminações nervosas. a Meli juntar esses brinquedos do chão. Calma aí. Aí. A gente vai ter o quê, gente? E todas essas terminações nervosas são traduzidas em sensações como tato, calor, frio, dor, pressão, vibração. É na derme que a gente sente tudo isso, que é captado tudo isso, ou seja, naquela camadinha ali do meio, tá? E além disso, a gente tem aí as glândulas sebáceas, que são responsáveis pela produção de óleo e as glândulas sudoríparas, responsáveis pelo suor. Então, tudo isso nessa camada intermediária na pele. E por fim, a gente tem a epiderme, que é a camada superior da pele, aquela que a gente vê e toca diariamente. É a partir dela que todos os nossos tratamentos são feitos, né? E a sua principal função é formar uma barreira protetora do corpo, protegendo contra danos externos e dificultando a saída, a perda de água, tá? Você sabia que a epiderme também produz a melanina, que é responsável pela pigmentação da pele e por fornecer proteção contra raios UV, né? Então a melanina ela também, né, ajuda aí na proteção contra os raios UV. E é por isso que a exposição frequente ou demasiada ao sol causa manchas, porque vai haver uma produção excessiva de melanina, né, em prol aí, em busca de proteger a pele dos raios UV, nosso organismo vai começar a produzir muita melanina. E é por isso que a gente fica bronzeadinha, queimadinha, moreninha, por exemplo, quando muito exposta ao sol. Mas isso também, esse processo repetidas vezes, de forma cumulativa, é o que vai gerar o quê? Manchas na nossa pele, tá? Bom, agora que você já conheceu as camadas, né, da nossa pele e as funções de cada uma delas, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de uma pele jovem e uma pele madura, gente. Essa é a pele jovem. Olha que bonitinha. Aquelas ali, né, dos 20 para baixo, estão bombando no colágeno, né? Então eu pego a pele das minhas filhas, gente, eu toco nelas, ela é extremamente lisinha, ela é extremamente o quê? Firme, ela não tem uma, né? Não tem um nada. Por quê? Porque ela tem a sua estrutura perfeita, porque ela tem muito colágeno e muita elastina. Então, a estrutura dessa pele, ela está perfeita. E à medida que a nossa pele amadurece, isso começa a acontecer aos 20 anos, tá? Muito, muito injusto isso, né? Vamos combinar, inclusive esse colágeno e a elastina, ele começa às vezes a ficar ali em desordem, né? A produção às vezes não é suficiente para que mantenha essa pele o quê? Lisinha, fininha, e aí começa a flacidez, por exemplo, né? Então, vocês viram como a pele jovem ela é rica em colágeno e elastina? Além disso, as células estão mais jovens do que na pele madura. Então, é nítido isso, e isso vai afetando ali o aspecto, a aparência da nossa pele. E a gente entra, às vezes, né, nesse mundo de cosméticos, de beleza, e a gente começa a ouvir algumas palavras que não faziam parte antes do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E é importante que você comece assim a entender um pouquinho mais sobre esses termos, né? Então, isso que a gente ouve com relação à pele são perguntas, são termos como célula, renovação celular, colágeno, elastina, poros, né? E aí a gente quer entender se isso tudo é bom, é ruim, o que que é isso tudo? Às vezes você nunca tinha se deparado ou sido colocado em contato com esse tipo de assunto, né? Então é importante você conhecer. A célula, gente, é a menor unidade viva
estrutural e funcional de todos os seres vivos. Como assim? Pense em uma casa feita de tijolos. Os tijolinhos são as células que compõem essa casa, e a casa é o nosso organismo. Ou seja, o nosso organismo é feito de células, né? Então, cada célula do nosso corpo tem uma função específica, mas todas desempenham uma função comunitária, trabalhando de maneira integrada com as demais células do corpo. E todas são o quê, gente? Importantes, né? Não tem uma que seja mais ou menos importante. É até bíblico isso, né, gente? Todas as partes do corpo são importantes para que a gente desenvolva tudo que a gente faz, né? Ai, Jesus, se a gente tivesse só boca e não tivesse ouvido, ou só tivesse ouvido e não tivesse nariz, ou só tivesse mão e não tivesse pé, então nenhuma parte do corpo é mais importante que a outra, assim como as nossas células também, cada uma delas tem um papel importante. E a gente fala muito de renovação celular, né, no nosso dia a dia. Porque a renovação celular é quando as células da pele são continuamente regeneradas na camada inferior e superior. E elas se movimentam para substituir as células mais envelhecidas da pele. Então, em se tratando de pele, essa renovação celular acontece dessa forma. A gente vai tendo aí essa camada externa. Às vezes isso não é visível aos nossos olhos, né, ao olho nu, mas essa pele vai descamar. Naturalmente ela vai descamar e ela vai saindo. E ela vai dando lugar para as camadas mais internas da pele. Inclusive, quando a gente vai falar, vai propor resultados, eu gosto muito de falar após 4 semanas, né? E eu deixo que a pessoa se surpreenda com os resultados, porque a gente sabe que muito antes disso, algumas pessoas vão ver benefícios e melhora na pele. Mas por que que a gente fala 4 semanas? Porque é o tempo de uma renovação, de um ciclo completo dessa renovação celular, tá? No entanto, à medida que a gente envelhece, essa taxa de renovação celular ela diminui, provocando mudanças na pele como o envelhecimento, né? De novo, gente, pega um bebê, pega uma criança pequenininha. A pele dela está se renovando, as células estão se multiplicando de forma muito rápida, né? E isso é extremamente positivo quando a gente fala aqui de pele, por exemplo, né? Então, porque a pele vai estar sempre bonita, renovada, e alguns outros termos, como colágeno, por exemplo, né, gente? O colágeno, ele é uma proteína essencial do nosso corpo. É responsável por deixar a nossa pele mais resistente e elástica. Ou seja, ele entrega esse viço natural da pele. Junto com a elastina, né, que é a proteína mais resistente do nosso corpo. Então, a gente tem aqui, ó, tanto o colágeno quanto a elastina são proteínas. A elastina é a mais resistente do nosso corpo e ela age na derme. Ela é responsável pela sustentação da pele, promovendo junto ao colágeno uma elasticidade natural que evita o envelhecimento precoce. Então, todos os nossos produtos vão estimular a produção de colágeno, de elastina, em especial, gente, a solução noturna do nosso Time Wise 3D, tá? E poros, gente, o que são poros? Os poros são pequenos orifícios na superfície da pele, de toda a pele, tá, gente? Que funcionam como um canal excretor do suor e do óleo. É através dos nossos poros que a gente transpira e que a gente elimina essa oleosidade excessiva. Mas os poros, né? Existem poros que são maiores que o normal. E esses poros, eles podem estar dilatados, ou seja, mais abertos do que o normal. Isso ocorre devido a uma série de fatores, como aumento de oleosidade da pele, suor, idade, genética, mulher principalmente, né, gente? Nós somos puramente hormônio, então até mudanças hormonais podem afetar diretamente a sua pele, porque não os seus poros. Mas nós temos produtos aí que vão refinar os poros, minimizar a aparência de poros, e é importante que você esteja atenta a esses termos, porque, por exemplo, os nossos produtos nenhum nunca vai, jamais, fechar os poros. Porque a gente precisa deles abertos o tempo todo, né? Então é importante a gente ter essas noções mínimas pra você não sair por aí falando asneira, tá? Bom, e vamos falar um pouquinho aí de fatores externos e internos, né? A nossa pele, gente, ela é impactada por muitos agentes externos e internos. Vamos entender um pouquinho sobre eles aí, né? Bom, os fatores externos, fatores internos, quer dizer, são a genética e os hormônios, né? Então, sim, a nossa herança genética influencia totalmente a nossa pele, assim como os nossos hormônios e mudanças hormonais de acordo com a nossa idade, né? Então, quando a gente está na adolescência, é muito comum a gente ver nos adolescentes o quê?
uma incidência maior de acne devido aos hormônios. Na mulherada aí que tá na minha faixa etária aí, as 40 mais, né? A pele também muda muito. Por quê? Por causa dessas mudanças hormonais. As grávidas, né, gente, que tem aí, às vezes, pós-gestação melasma. Isso também é uma mudança que pode ser o quê? Hormonal. Mas é importante que a gente entenda o seguinte, gente: apenas 20% dos sinais de pele que você apresenta hoje vem do processo natural de envelhecimento. Isso mesmo. Os outros 80% estão nas nossas mãos. Então, significa que fatores externos e estilo de vida influenciam a nossa pele, como a poluição, raios UV, o estresse, o nosso estilo de vida, a falta de sono ou de hidratação adequada, se você é fumante ou não é fumante, se você pratica atividade física ou não pratica atividade física, se você tem uma boa alimentação ou não tem uma boa alimentação, tudo isso vai impactar o seu corpício como um todo e a pele não ficaria de fora disso. Afinal de contas, vamos relembrar aqui, é o maior órgão do nosso corpo. Então não teria como a pele não ser afetada. Mas olha que informação super importante, gente. 80% daquilo que a gente apresenta na nossa pele é de responsabilidade do nosso estilo de vida. Então a gente pode interferir grandemente na pele que a gente vai ter daqui 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos. Está nas nossas mãos, né? Afetar positivamente o nosso processo de envelhecimento. Hoje, um termo muito usado é o quê? Gerenciar o nosso envelhecimento, né? A mulherada aí que trabalha com procedimentos aí mais invasivos usa muito esse termo. Vamos trabalhar o seu. É um envelhecimento gerenciado da nossa pele, né? E isso acontece no dia a dia. E, gente, é o seguinte, foi bom eu ter lembrado aqui sobre os procedimentos mais invasivos, como plástica, botox, preenchimento, fios de sustentação. Tudo isso é bom, tudo isso é válido, tudo isso tem o seu lugar. Agora, não adianta, por exemplo, vou dar um exemplo bem extremista e aí vocês vão me entender. Adianta fazer uma bariátrica e não mudar o estilo de vida? Adianta fazer uma lipo, uma cirurgia plástica, e não ir para academia ou não ficar de olho na sua alimentação? Você vai jogar dinheiro fora. Você vai ter passado por aquele processo, né, em alguns momentos até desafiador, em vão. Porque essas ações, elas vão agir, esses procedimentos macro vão agir em conjunto com uma manutenção diária. E na pele não é diferente. Então, é legal fazer botox? Sim, preenchimento, fios de sustentação, e por aí vai, gente. Tudo isso é bom. Mas se você no seu dia a dia não fizer uma boa manutenção da sua pele, com certeza os seus resultados serão muito, mas muito aquém daquilo que você poderia ter. Quer compartilhar algo, Lê? Falar sobre a oportunidade da gente tirar a foto com a sala cheia. Tá fechado, Lô, seu áudio. Só agora que eu vi, que bom. Então, quem puder aí, gente, abre a sua câmera para a gente registrar o nosso encontro, né? E hoje vocês vão ver esse treinamento, eu dei uma atualizada nele, ele tá maravilhoso e a gente às vezes não vai avançar em todo ele, tá? Porque aí a gente segue depois no outro encontro para falar de produtos específicos, de outras linhas, mas a gente vai falar aí no mínimo de Timewise 3D e linha mate, né? Que eu sei que tem muitas consultoras até com linha mate aí na pronta entrega, porque ela esteve em promoção recentemente e a gente vai falar disso também. Então, sorrisos, 1, 2, 3. Ó, calma aí, vou fazer de novo. Congela aí no sorriso. Aí, que bom. Que bom, meninas. Parabéns por estar aqui investindo no negócio de vocês, né? Investindo nem sempre quando a gente fala de investimento, nem sempre é de recurso, né? Muitas vezes é de tempo mesmo, de tempo dedicado. Bom, então a gente tem aí todos esses, todos esses fatores que podem, e outros, né? Como eu citei aqui, que não estão no slide, né, gente? Como, por exemplo, se você é antes, se não é.
se praticar atividade física ou não. Até atividade física, gente, que é maravilhosa, dependendo do que você escolhe, pode ser um vilão para a sua pele. Se é uma atividade física com alta exposição ao sol, isso vai afetar a sua pele, né? A gente conversa muito sobre as maratonistas, né, gente? Quem corre. Então, assim, a pessoa vai ficando derretida. Vocês já perceberam isso, gente? Vai havendo um derretimento de quem corre. Então, correr é incrível, é maravilhoso. Mas um atleta de alta performance de corrida não vai ter uma pele bonita. No geral, não tem, tá? Então, até isso a gente tem que avaliar. Estilo de vida vai afetar muito a sua pele. E os fatores, né, externos são aqueles determinados pelo ambiente que nos rodeia. Com certeza você já ouviu falar sobre eles. Por exemplo, eu moro numa região muito mais seca do que a que eu morava. Goiás, aqui a região que eu moro, é mais seco do que Minas. Então, isso também afeta a nossa pele. Gente, tem uma determinada época do ano ali, de agosto em diante, que assim, a gente tá trincando aqui em Goiânia, né? Com o tempo muito seco, o clima muito seco, isso afeta a nossa pele. Mesmo eu que tenho pele oleosa, em determinadas épocas do ano, eu sinto que eu preciso utilizar recursos para dar uma hidratação extra, sem que isso estimule também a oleosidade. Então, a gente precisa entender esses fatores externos, porque às vezes a sua cliente vai te relatar e vai falar: Nossa, Thaís, eu amava aquele hidratante, mas agora parece que ele não está sendo suficiente para minha pele, parece que ele está fraco. Não é que o hidratante está fraco, gente, é que o tempo está mais seco, né? Então a gente precisa entender tudo isso para às vezes lidar com relatos das nossas clientes que não é problema do produto, né? Às vezes é fazer uma adequação, às vezes é naquele período, né? Às vezes ela também está amadurecendo e a pele está naturalmente ficando mais seca. Então entender tudo isso é muito importante para que você possa o quê? Fazer ajustes nos protocolos das suas clientes, né? Então, ó, as mudanças Até, Lô, a climáticas. ingestão de água. Tudo isso interfere, gente. Outra coisa, né? Assim, olha, eu nunca tinha passado isso de uma forma tão gritante. Eu viajei dessa vez, recentemente, e eu já fui à praia em outras ocasiões, mas eu nunca fiquei tão morena, tão queimada. Nunca tive uma tamanha exposição ao sol como dessa última viagem. Eu saí, gente, de uma base Ivory W 150 para uma bege 100, né? Então, assim, é uma mudança grande, um salto grande. E as nossas clientes, às vezes, elas trazem relatos assim: Nossa, a base ficava ótima em mim, agora ela tá muito clara ou tá muito escura. Ué, o que que mudou nesse caminho aí? O que que você fez? Gente, parece muito óbvio, mas a gente às vezes não pensa sobre isso. E a nossa cliente que estava lá super satisfeita com a base, agora já não tá mais, mas por quê? Simplesmente porque ela teve uma exposição ao sol durante as férias que ela não estava habituada, ou ela mudou o estilo de vida, agora ela vai de bike para o trabalho todos os dias, sabe umas coisas assim? A gente precisa ajudá-las a pensar, tem hora. Então, mudanças climáticas como poluição, vento, sol e chuva. O tempo cronológico, né? Com o tempo, as células envelhecem, a atividade e a renovação celular diminuem e as estruturas de sustentação da pele ficam mais vulneráveis. Então, é muito comum as mulheres começarem a relatar a pele mais seca a partir, por exemplo, ali dos 50 anos de idade. A temperatura, como eu comentei aqui, né? O frio, o calor, a exposição ao ar-condicionado, gente. Temperaturas extremas, tudo isso tem afetação na nossa pele. Então, às vezes eu trabalhava num ambiente, né, ao ar livre. Agora eu estou sendo exposta ao ar-condicionado todos os dias. A minha pele pode ser que sinta isso. A nossa alimentação, como a gente citou aqui, né, a hidratação ou a falta da hidratação. Vitaminas, ingestão de alimentos ricos ou não em nutrientes. Ou seja, gente, todo o nosso estilo de vida, inclusive o estresse, que todo mundo já conhece, afeta a nossa pele, né? O nosso corpo, ele sempre vai responder ao que a gente está vivendo. E às vezes essa resposta vem na nossa pele. As mulheres que têm melasma, gente, em períodos de desafios emocionais, elas relatam que as manchas ficam muito mais evidentes. Por mais que ela esteja se protegendo, usando filtro, usando base, né? Fazendo os tratamentos direitinho, um simples fato emocional pode afetar e deixar o melasma muito mais aparente. Além desses fatores que você acabou de conhecer, existem outros dois que são bastante comentados, mas muita gente não sabe exatamente o que são. Se você é novinha por aqui no mundo da beleza, menina, você já ouviu essas palavras várias vezes e às vezes não perguntou para a Diri, mas está morrendo de curiosidade para saber o que são aí os benditos dos radicais livres. E os raios ultravioletas é mais comum, né? A gente já sabe mais. Mas os radicais livres, gente,
O que que eles causam na nossa pele? Então vamos lá. Vamos iniciar falando dos radicais livres, né? Então a gente tem aqui dois átomos, né, gente? O átomo é a menor partícula que existe, né? E a gente tem aí um átomo saudável e um átomo que já não tá tão legal assim se torna um radical livre. Ou seja, gente, a gente tá diariamente transformando átomos bons em átomos que se tornam radicais livres. Por quê? Essa mudança, ela é natural, ela vai acontecer a partir da exposição a raios solares, ao bendito do estresse que a gente acabou de falar, a poluição, a uma má alimentação, tudo isso, né, vai danificando as células sadias e transformando esse átomo saudável em um radical livre. Então, por mais que você faça processos desintoxicantes, por exemplo, você vai estar sempre, diariamente, formando radicais livres dentro do seu corpo, é inevitável. E isso está diretamente relacionado ao processo de envelhecimento, tá? Então, os radicais livres são substâncias que se formam, olha só, gente, essa palavra que é importante, naturalmente no nosso corpo, devido ao nosso estilo de vida e fatores externos. E o que que eles fazem? Eles enfraquecem as nossas células, agredindo o nosso organismo e a nossa pele. Com isso, ocorre o envelhecimento da pele, que pode provocar rugas, linhas finas e linhas e sinais de expressão, tá? Bom, então, os radicais livres é algo que todo mundo está sujeito à ação deles, não tem como evitar. É um processo, repete assim, ó, natural. Todo mundo vai ter radicais livres sendo produzidos diariamente aí no seu corpício. Então, o que que a gente deve fazer para evitar, né, ou minimizar o efeito dessa formação? Ter uma alimentação balanceada, com vitaminas e especialmente com antioxidantes, que é um outro termo que a gente ouve muito aqui, né? Mas afinal de contas, o que são esses benditos antioxidantes que a gente fala tanto o tempo todo quando a gente está tratando de pele? Eles protegem as células sadias do organismo contra a ação dos radicais livres e podem ser encontradas, inclusive, nos alimentos e em produtos cosméticos que a gente ama. Então, gente, uma boa alimentação, ela vai ter um impacto positivo na sua pele, em todo o seu organismo e, inclusive, na sua pele sempre, tá? Que é, né, fazer uma nutrição aí da pele de dentro para fora também, tá? Bom, então vamos caminhar um pouquinho mais. E o tal dos raios ultravioletas, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre eles, gente. Os raios ultravioletas, eles são emitidos pelo sol, né? E essenciais para a síntese, por exemplo, da vitamina D, que é tão importante para o nosso corpo. Gente, tem mulher que tá às vezes desanimadinha, tristinha, né? Às vezes achando até que tá com uma possível depressão. E aí, gente, a gente vai lá, né? Ai, calma aí, gente, deixa eu ver aqui, ó. Tem uma dúvida aqui, ó, da Thaís, gente. Uma dúvida, Lô. Pele seca, mesmo usando o hidratante adequado para pele seca, a pele parece ainda seca. Qual produto inclui nesse caso? Ah, Thaís, guarda essa pergunta, porque pode ser também o booster de ceramidas, que eu amei já a resposta da Fânia. Amo, 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 né? Faz todo sentido. Eu uso ele, inclusive. É um produto que eu tenho pele oleosa. Minha pele não é mista, gente. Ela é oleosa, tá? Mesmo eu que tenho pele oleosa, uso o booster de ceramidas e minha pele não fica oleosa. Vai dar aquela regulada, aquela ajustada, mas a gente vai tratar daqui no finalzinho, gente. Eu vou entregar pra vocês, sabe assim, ó, vários protocolos para combater a dor da sua cliente, a mancha, a oleosidade, a pele excessivamente seca, e esses protocolos vão estar ali sendo entregues para vocês já já, tá? Bom, então, às vezes, gente, o que ia falando aqui? Tem mulherada por aí que tá achando que tá depressiva, gente, e é só falta de vitamina D, de vitamina B12. A falta de B12, gente, nos idosos, por exemplo, ela chega a ser às vezes confundida por demência. Por quê?
porque a pessoa lê e não entende, não consegue se concentrar numa leitura, por exemplo, ela vai ficando com um cansaço excessivo, um peso nas pernas, aí começa a dar aquela sensação assim, gente, mas eu não sou assim. Nossa, mas eu sou tão animada, mas normalmente eu não sou uma pessoa preguiçosa e eu não tô conseguindo, né, fazer as atividades que eu fazia antigamente na mesma velocidade, com a mesma disposição. Às vezes é só envelhecimento mesmo, né, bebê? A gente envelhece, vai ficando velhinha aí e o nosso corpo muda e muitas vezes a cabeça às vezes não acompanha, né, gente? Mas às vezes é só ajustar o quê? Hormônios, vitaminas, e por isso esse acompanhamento, né, frequente é muito importante para a mulher, tá? Porém, gente, a exposição excessiva a esses raios, sem a devida proteção, podem causar sérios danos à saúde e, consequentemente, à pele. Então, quando a gente não usa uma proteção solar, o que acontece? Os raios UVA e UVB, eles vão penetrar na nossa pele. E essa ação, gente, pode trazer consequências muito ruins. Algumas de vocês conhecem a Vanessa, que foi por muito tempo, né, uma grande parceira aí de encontros, treinamentos, e o sogro dela, gente. é, Hoje ele já faleceu e ele começou a desenvolver um câncer que, acreditem ou não, gente, um câncer de pele, sabe onde? Na orelhinha. Gente, na orelha, da orelha, afetou a boca, né? Ele perdeu parte ali de, né? Teve que fazer, remover algumas partes importantes da boca, da parte interna, inclusive, porque esse câncer ele avançou. Então, um câncer de pele, um câncer na orelhinha, porque tá aí uma região que a gente não protege. Né? Então, a gente esquece de falar isso, fala-se muito pouco sobre isso, né? Hoje a gente tem aí várias campanhas, cada mês do ano é de uma cor, né, gente? Para nós, é claro que fica mais em evidência o Outubro Rosa, porque tem uma conexão muito forte com a, a cor do nosso negócio, né? Que é a nossa bandeira e cor-de-rosa, mas também com esse tempo da mulher parar, se olhar, se tocar. Então tem tudo a ver com a Mary Kay. Mas fala-se muito pouco, gente, sobre o câncer de pele, que é o câncer com maior incidência ainda hoje, até hoje, no Brasil. Tá? Então é muito importante que a gente fale sobre a importância dessa proteção aí solar diária, né? Então, basicamente é isso, gente. Os termos UVA e UVB, às vezes também tá curiosa com relação a isso, né? Os raios UVA são responsáveis pela fotoalergia, envelhecimento solar e manchas pigmentadas. O UVA atinge a pele o tempo todo, de uma exposição intensa até uma moderada ao sol, penetrando nas camadas mais profundas da pele, o que predispõe ao câncer de pele. Já os raios UVB são responsáveis pelaquela vermelhidão e queimaduras solares, né? Eles atingem as camadas mais superficiais da pele e também predispõem ao câncer. Então, é importante que a gente entenda que tanto um quanto o outro, qualquer um dos dois, se de uma forma repetida, né? Porque, gente, o câncer ele não vem de ficar lá igual eu fiquei 7 dias na praia. Não é disso, né? Mas é dessa pequena exposição diária, constante. Então, a gente precisa entender a importância de proteger a nossa pele o tempo todo, tá? Bom, você sabia que o fator de proteção solar, o FPS, contido nos cosméticos, garante proteção contra esses raios, né? É por isso que a gente fala tanto do filtro solar, porque é uma proteção importante aí de fato para nossa pele. Então, o que toda pele precisa para se proteger da exposição aos raios UV são o quê, gente? De cuidados diários e proteção solar. E mais adiante a gente vai falar disso, tá? Bom, então vamos agora aprofundar um pouquinho sobre o envelhecimento da pele. Quais são as suas fases e qual é a maior causa do envelhecimento da pele? A pele das pessoas, ela tem uma idade que vai muito além do tempo cronológico, gente, e foi muito incrível isso, porque eu conheci nesse período de praia uma senhorinha com a mesma idade, gente, da dona Leni. As consultoras mais novinhas, algumas aqui da sala que estiveram presentes no treinamento de novas consultoras que a gente fez esse ano, conheceram a dona Leni, né? Uma consultora aí que acaba de iniciar o seu negócio Mary Kay aos 70 anos. E eu conheci uma senhora, gente, na praia e que por coincidência tinha essa mesma idade, mas assim, vocês não estão entendendo. Não tem condição a comparação. Mas por quê? Ela vive de catar recicláveis na praia há muitos anos. Então é uma exposição intensa e diária. Gente, não tem como comparar. A Dona Leni é uma menina, uma mocinha perto dela, né?
Porque a pele das pessoas, ela carrega isso, né? Muito mais do que o tempo cronológico. Essa idade está relacionada às situações às quais a sua pele foi exposta e à forma como você cuidou dela. Como você já sabe, o envelhecimento ele está relacionado à perda do tecido de sustentação da pele, refletindo em sinais da idade, linhas de expressão e rugas. É importante que a gente entenda que o quê? A densidade, a grossura mesmo, né? Não sei como que eu explico isso de outra forma, mas a nossa pele ela vai perdendo densidade à medida que a gente amadurece. Então ela vai ficando cada vez mais fininha, tá? E isso afeta também a sustentação da nossa pele. Então, o processo de envelhecimento, gente, ele passa por três fases: as linhas de expressão e a perda da luminosidade no começo, rugas profundas e início de perda de firmeza, e por fim a perda de densidade e do contorno facial. E nós temos produtos que ajudam, inclusive, gente, a redefinir, a trazer de volta isso aqui, ó, contorno facial. Aquela pessoa que perdeu isso, que já juntou tudo aqui, né? Pescocinho com a mandíbula aqui. Até isso, gente, nós temos produtos com tecnologia para isso. É claro que, guardadas as devidas proporções, não é igual a um procedimento mais invasivo, mas vai ajudar nessa redefinição. Então vamos lá, gente. O primeiro passo: as linhas de expressão e perda de luminosidade. A produção de colágeno nessa fase diminui e passa a ser insuficiente. Isso causa leve flacidez, ocasionando as primeiras linhas finas e rugas. Podem aparecer ainda irregularidades no tom e no relevo da pele. Na fase 2, durante esse período, as fibras de preenchimento de pele renovam-se de forma inadequada. O colágeno e a elastina desgastam-se mais intensamente e, devido à maior flacidez, as rugas se tornam profundas. E por fim, já para uma pele madura, o metabolismo das células é reduzido e a produção de colágeno cai ainda mais. Devido a isso, é possível perceber a alteração do contorno facial e ressecamento da pele. Por isso, devemos cuidar da nossa pele com muito cuidado, tá? Basicamente, gente, os quatro passos de cuidados com a pele, né, são, anota primeiro aí os cinco, né? Limpar, esfoliar, tonificar, proteger e hidratar, tá? Isso é o ideal. O mundo ideal é que todos os dias você realize cinco passos de cuidados com a pele, tá? Mas o básico do básico é o quê, gente? De novo, limpar. Então, todo e qualquer processo de cuidados com a pele vai começar na higienização, seja com gel, o creme de limpeza, a espuma da linha Repair, não importa, tá? Então, começa sempre com o a higienização. Depois a gente vai potencializar o processo. É o momento ideal para cuidar do que você sente mais necessidade. Se é ruga, se é uniformidade da pele, se é oleosidade. Então, com a pele limpinha, a gente vai potencializar o processo de acordo com aquilo que a gente busca, tá? Depois a gente vai hidratar, então você repõe a hidratação necessária e cuida dos sinais da idade. Tudo isso sem esquecer da proteção solar. E por fim, né, não se esqueça da área dos olhos, que por ser uma região de pele mais fina, precisa de profundos de produtos certos para ela que também vão suavizar linhas, olheiras e aspecto dos olhos cansados. Gente, eu gosto de fazer uma mudança aqui, né? Quem é da minha unidade sabe. Eu sempre trabalho a área dos olhos depois, como segundo passo, com a pele limpinha. Por que você faz isso, Lô? Gente, pensa comigo, olha só, na correria. O que que a gente faz? Quando a Mary Kay indica que a gente deixe a área dos olhos por último, é porque subentende-se que você preservou, deixou essa região sem nada para aplicar só o produto adequado para a área dos olhos. Mas na correria do dia a dia é assim que acontece, gente? Claro que não. Você acaba avançando até com filtro solar em uma área que você não gostaria. Então, com a pele limpinha, dedinho anelar, que é o dedo da aliança, o mais leve da mão, você vai hidratar e cuidar aí da sua área dos olhos, tá bom? Gente, estão gostando? Conversa comigo. Vocês vão me falando aí o que vocês estão achando, se está sendo válido, hein? Vocês estão tão caladinhas, tão comportadas. Pode continuar, a gente está aqui concentrada.
Então tá. Então, primeira coisa, gente, eu vou aproveitar e falar aqui disso. As nossas clientes, o que que elas querem, gente? Todo mundo sabe que tem que limpar a pele e lavar todo dia, gente. Mas ela quer saber o como fazer isso, que essa parte ninguém conta. Então, nosso papel é enriquecer a nossa consultoria de beleza, dando dicas, como por exemplo essa, de que a gente vai cuidar da área dos olhos com o dedinho anelar. Outra coisa importante, eu faço uma piadinha, aprendi essa com a Daniara, né? Eu faço uma piadinha com as minhas clientes, eu brinco com elas, falo, olha, eu vou fazer uma piada agora que é pra você não esquecer de mim no seu dia a dia. Esses dois dedinhos aqui você vai deixar só pra contar dinheiro, tá? Por quê, gente? Mas eu explico o porquê, porque aí pra ela vai fazer sentido. Falou, ó, o indicador, ele é o dedo da força, é o dedo da pressão. Se você precisar apertar um botão, com qual dedinho você vai, criatura? Com esse, né? Com o indicador lá, o fura-bolo. E aí, a gente evita ele na pele. Então, a gente usa no tratamento diário com a pele, ó, os dedos mais leves da mão. Então, se a cliente tiver dificuldade de entender isso, você pede para ela segurar o indicador com o dedo, com o dedão aí, né? E ela vai usar os outros dedos, os mais leves da mão, para manusear a pele, tá bom? Bom, então os cuidados diários vão ajudar as nossas clientes e a nós a mantermos a nossa pele limpa, saudável, sequinha, mais jovem. E essa rotina básica envolve 5 passos fundamentais, como eu havia dito aqui. O primeiro deles, limpar, remover a sujeira, as impurezas acumuladas na pele, deixando-a com uma aparência saudável e renovada. Se você tiver dificuldade de fazer com que a sua cliente entenda isso, pergunta para ela. Sabe aquela cliente que quer levar o hidratante, não quer levar o gel de limpeza? Raro, né? Mas tem. Tem umas carninhas de pescoço, né, gente? Que às vezes você tá ali dando o seu melhor, entregando seu conhecimento e ela acha que você quer só vender. E não é, né? Não é à toa. Lô, Não sei se vocês sabem dessa informação. Nosso gel de limpeza 4 em 1 é o produto mais vendido da Mary Kay do Brasil. Não é a base. Pode falar, Lê. por isso eu acho que é a importância de fazer com que a cliente, mesmo que ali na correria, principalmente agora esse mês com a base na promoção, nós, enquanto consultoras, a gente faça com que ela tenha essa tomada de consciência da necessidade de uma pele limpa e hidratada até para o acabamento da base ser 100%. E quando ela experimenta, se ela só tem o hábito de usar sabonete de corpo no rosto, ela vai ver a diferença que dá, né, em relação à limpeza mesmo da pele. Tanto que Gente, a traz base essa até rende sensação de mais, frescor, né? Então, não tanto que é é? gostoso poder usar. E se a gente não dá a oportunidade dela conhecer e experimentar, ela vê como um passo que não é necessário, né? Porque ela já usa ali o sabonete do dia a dia, do rosto e tal. Então, quando Gente, ela tem a oportunidade de experimentar, isso faz diferença. dentro disso, uma dica super importante. Tá tão corrida que não dá pra fazer uma sessão de cuidados com a pele naquela mulher, ou ela tá ali maquiada no ambiente de trabalho, não tá disposta a tirar a maquiagem, passar tudo de novo. Faz o kit básico no dorso da mão e aí você aplica a base nas duas. Faz o kit básico, gel de limpeza e hidratante apenas em uma mão e aplica a base. Na outra mão, você só aplica a base. Cara, o resultado, ele é evidente, ele é nítido, ele é gritante. E aí deixa ela aplicar a base, porque ela vai ver que desse lado a base vai aderir, a base vai espalhar, a base vai render. Desse lado, a base nem espalha direito, a base não vai. Ela vai ver que até a base dela, ela vai precisar de mais base, né? Para conseguir fazer a mesma quantidade, a mesma cobertura que da outra mão que foi tratada antes. Então, isso é muito importante. Então, gente, dá para ela esse exemplo. Ninguém encera um carro sujo. Hoje ninguém encera chão mais, né, gente? Antigamente a gente podia usar esse exemplo, né? Ninguém encera um chão sujo, um carro sujo. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Higieniza, limpa a pele, tá? Bom, feito isso, qual que é o segundo passo? A gente vai esfoliar. A esfoliação, ela remove as células mortas, liberando os poros. Então, muitas vezes os poros estão dilatados porque ele tá o quê? Gente, imagina que o poro é um vezinho. E aí vai acumulando ali, né, detrito, sujeira, poluição, foligem. E aí ele vai ficando com esse aspecto mais abertinho, mais inchadinho e, portanto, mais visível, porque tem acúmulo de resíduos. Quando a gente faz essa esfoliação ou faz uso de um tônico, por exemplo, a gente remove daqui, né? Ou a máscara, por exemplo, as máscaras também entram como esfoliantes aqui. A gente remove esse resíduo lá do poro e faz com que a abertura dos poros, o poro fique menos visível, menos inchadinho. Por isso que a gente minimiza os poros dilatados com esse tipo de processo.
Então, libera os poros e, consequentemente, melhora a respiração da pele. A pele também respira e, com a remoção das células mortas, ela revela seu viço natural. Aquele viço, gente, que é aquele brilho de pele saudável, tá? E se torna ainda mais lisinha e iluminada. Além disso, é um passo importantíssimo para preparar a sua pele para receber os próximos produtos. Porque aquela célula morta, ela acaba impedindo que parte dos produtos que serão aplicados sejam de fato absorvidos como a pele precisa, tá bom? O terceiro passo, gente, tonificar. Então, agora é a hora de tonificar a pele. Se você higienizou a pele e é dia de esfoliação, você só vai aplicar o tônico após a esfoliação, tá? Então, a tonificação minimiza de novo a aparência de poros, por causa disso que eu comentei. O tônico, ele remove aquele resíduozinho de sujeirinha que tinha lá no poro e ainda termina, lá, de remover as impurezas, deixando a pele. é, as impurezas deixadas pela maquiagem e poluição na pele. Todos os tipos de pele necessitam de tonificação, inclusive a normal a seca, porque com esse passo minimiza-se a aparência dos poros para receber o próximo produto. Gente, e outra coisa, para quem tem pele seca, qual que é a dica aqui? Tônico hidratante da linha Time Wise, o único tônico que eu conheço da vida que tonifica hidratando. Maravilhoso. A Carita vende horrores porque ela dá um testemunho maravilhoso dele. Como ela é maquiadora, gente, quando ela pega pele sensível, pele irritada, né, uma pele mais, às vezes uma pele muito seca, que naturalmente fica mais sensível, ela utiliza o tônico antes da maquiagem para garantir um resultado aí ainda melhor, tá? E por fim aí, a hidratação, né? Por fim não, o penúltimo passo. Todas as peles também precisam de hidratação, gente, inclusive as peles oleosas. Por conta dos fatores externos, a pele perde a sua hidratação, o que pode comprometer a proteção e deixar a pele com aspecto opaco, áspero, sem elasticidade e com tendência à descamação. Devido à sua função protetora, a hidratação serve como barreira aos micro-organismos e fatores externos, né? Eu, como mãe de uma criança que qualquer coisinha tem urticária, né, gente, que é a Cleo, e a outra muito branquinha, que é a Lisa, orientação do pediatra, gente. Tirou a criança do banho com a pele levemente úmida, você hidrata o corpinho todo. Pra quê, gente? Aumentar a imunidade da pele, aumentar essa barreira de proteção da pele contra micro-organismos. Então, se você tem uma cliente que é atópica, alérgica, tudo naquela mulher, né, costuma dar algum processo alérgico, primeira coisa que ela precisa fazer, gente, é focar na hidratação da pele, ingerindo bastante água, obviamente, né? Mas também aí melhorando a barreira de proteção cutânea através da hidratação. E por fim, então, ele sempre vai vir no último passo do nosso processo de skincare, o protetor solar, né? Ele vai filtrar a incidência dos raios solares, protegendo a pele de raios nocivos que são absorvidos pelo nosso organismo, que a gente acabou de ver os raios UVA e UVB. Hoje nós temos dois produtos com fator de proteção, o FPS 30, que é da linha Time Wise 3D, né, exclusivo aí para o rosto, por isso, inclusive, que ele é do tamanho de uma base, porque, obviamente, como sendo um produto anti-idade, nós vamos priorizar o rosto. E um dos meus produtos favoritos, falo isso assim, de boca cheia, as minhas consultoras que têm estado comigo, né, gente, nas últimos dias de demonstração, sabem disso. Ah, eu achei que ele estava aqui. Aqui, nosso FPS 50, gente. Um produto, um filtro solar de amplo espectro, proteção de 50 FPS, rosto e corpo, com o selo da Skin Cancer Foundation, maior fundação de combate ao câncer de pele do mundo. Um produto não comedogênico, livre de óleo, extremamente fluido, com uma rentabilidade incrível. Não tem cheiro forte de filtro solar, sua cliente não vai ficar com cheiro de clube o dia inteiro. Tudo isso em um tubinho de 118 ml, gente. Um filtro solar desse na farmácia, com essa qualidade, com essas características que eu citei aqui, ele custa facilmente mais de R$ 100. O nosso já tem um preço incrível, que é R$ 84,90. E esse mês em especial, gente, R$ 71,90. Você comprando dois. Vai vir com uma necessaire amarela linda, onde você vai ter pago por ela apenas R$ 23. Então não faz sentido comprar um só.
Já pede aí que é para você ter um para sua família usar e para você demonstrar. Em toda demonstração minha, eu coloco uma gotinha no braço da mulherada, peço para que elas espalhem e percebam o quão maravilhoso ele é. De verdade, gente, um dos meus produtos favoritos hoje da Mary Kay. Cara, achar um filtro solar pro rosto, pro corpo, fator 50 com todas essas características que eu citei, é incrível, ele é maravilhoso, né? As pessoas só não estão comprando de você porque você não abriu a boca ainda para falar dele. Aí elas estão indo lá na farmácia, compra sandal e fica toda triste porque passa aquela máscara branca para ir trabalhar no fim do dia. Não, gente, não tem E tem que condição. demonstrar, Lô, porque faz toda a diferença. Meu Faz Deus, toda a ele é diferença. maravilhoso. Ele é É uma maravilhoso. gotinha, o tanto que ele rende, tanto que ele não fica com cheiro, não fica Exatamente. preguento, ele é. Não. É isso. Bom, então agora, gente, você já sabe quais são os 5 passos de cuidados diários com a pele. Vamos lembrar? Limpar, esfoliar, tonificar, proteger e hidratar. O nosso TimeWise 3D já faz tudo isso, hein? Vai conectando aí, gente, as informações, a necessidade com os produtos. E agora que você já conhece os cuidados básicos que a gente deve ter com a nossa pele, para que a gente tenha bons resultados, é preciso que a gente conheça também os diferentes tipos de pele. Com certeza, você vai encontrar o seu tipo e das suas clientes e poder ajudá-las a montar uma rotina baseada nas suas necessidades. Inclusive, gente, né? Eu tô aqui com os nossos 2 perfis do cliente, o perfil oficial da companhia, que é esse daqui, onde nele a nossa cliente já vai colocar aqui, né, no verso se a pele é normal, mista, oleosa ou seca. E nesse material, gente, quero mostrar aqui para vocês que é esse perfil do cliente que a gente tem usado muito, né? Um perfil mais enxuto, que a gente usa muito nas empresas. Eu mandei para vocês o último, depois do treinamento de eventos que aconteceu esse mês, eu já mandei lá no grupo da unidade o PDF desse material e eu acrescentei aqui, ó. Se a pele é normal, seca, mista, oleosa, porque a mulherada sem orientação pegava esse papel e escrevia lá assim, ó, tipo de pele parda, morena, negra, né? E não é isso que a gente quer saber, se ela é mista, seca, oleosa. Então, se você pegar esse material atualizado, já tem o tipo de pele, no perfil do cliente da oficial da companhia, no verso a gente também já tem aqui o local para que a sua cliente coloque, né, o tipo de pele dela. Então, vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre cada um dos 5 tipos, gente. Primeiro, pele oleosa, né? Produz maior quantidade de óleo, possui poros mais dilatados e pode apresentar acnes e cravos. Normalmente, gente, a pele acneica é oleosa, tá? Esse tipo de pele, ele é menos propício a ter rugas. Gente, tinha que ter um benefício. A pessoa passa a vida inteira lutando contra a oleosidade, é ou não é? Gente, eu lembro de ser jovenzinha, assim, bem novinha mesmo, e no meu trabalho pegar aquelas revistinhas da Avon que rolava por lá e ficar comprando, gente, sabonete de enxofre, né? Tudo para controlar a oleosidade da pele. Só que o que que acontecia? Eu não tinha uma consultora para me atender, eu colocava lá o que eu queria, cada um de uma linha diferente. Eu só tirava o sebo da pele. Tirava, 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 tirava. O que acontecia? Efeito rebote, minha pele ficava cada vez mais oleosa. Porque ninguém nunca me falou da importância de hidratar a pele mesmo sendo oleosa. Olha o tanto que é importante o nosso papel, gente. Então, o excesso de oleosidade na superfície da pele, ele ajuda a reter a umidade nas camadas superiores, o que ajuda a proteger a pele contra o ressecamento. Pele seca é igual a pele com linhas de expressão, gente. Então, para pele oleosa, a gente vai sempre trabalhar com produtos para controlar o excesso de oleosidade, para limpar profundamente os poros e as impurezas, né? Para manter a maquiagem duradoura no decorrer do dia, mas não vai curar a oleosidade. Isso é uma característica da minha pele, né? E é como eu disse aí, vai ter o seu benefício lá no final. A pele mista é aquela pele que ela é um misto de pele oleosa com pele seca. Ela apresenta geralmente a oleosidade mais intensa na região T, testa, nariz e queixo. Porém, outras regiões podem ficar mais ressecadas e com fácil irritação, descamação. A pele normal, gente, é a pele daquela sua cliente que fala assim: e quando você não sabe qual o seu tipo de pele? Dá uma raiva, né? Essa é a de pele normal. A de pele normal é aquela que não usa base, que não usa nada, porque ela
Ela já nasceu assim, gente. Ela acorda e tá pronta, porque a pele dela é naturalmente linda. É uma pele normal, que não é nem seca, nem oleosa. E normalmente essa pessoa não sabe dizer como é a pele dela, porque ela não passou por situações de pele com extrema oleosidade, não passou por situações de pele extremamente seca, porque os extremos, gente, incomodam. E aí a pessoa sabe facilmente relatar. Então a pele normal, gente, é uma pele de poros pequenos, textura suave, oleosidade equilibrada, pouco propícia a desenvolver manchas e espinhas. É uma linha, as linhas de expressão surgem tardiamente, desde que a pele receba os cuidados necessários, tá bom? E a pele seca é aquela pele, gente, que ela é opaca, às vezes fina, e normalmente ela vai caminhar para uma pele sensível. Tem pouca elasticidade, é ressecada e mais propícia a ter rugas e linhas de expressão. As mulheres que não protegem a pele contra agentes externos, como por exemplo o vento, pode desenvolver uma pele ressecada também, áspera e com tendência à descamação, tá? Então, para essa pele seca, gente, a gente vai indicar o quê? Limpar de forma delicada, sem repuxar a pele. Essa é aquela pessoa, gente, que sai do banho, a pele parece que chega a pinicar por falta de hidratação. Ela não consegue, né, às vezes nem colocar roupa antes de hidratar, né? Então, essa pessoa de pele seca, ela vai relatar isso às vezes. Nossa, minha pele, eu saio do banho já louca procurando um hidratante, né? E a pele sensível, gente, é aquela pele que facilmente sofre irritação, com tendência à vermelhidão, devido ao uso de agentes externos, como, por exemplo, mudanças bruscas de temperatura, poluição, exposição excessiva ao sol, vento, calor, frio, né? E agora, gente, a gente tem produtos, inclusive, para ajudar a reconstruir a barreira de proteção cutânea da pele. Gente, isso é incrível, né? Então, a gente tem muitos produtos para pele sensível. E qual é a forma adequada, gente, de aplicar os produtos, né? Olha só, gente, sempre de dentro para fora e de baixo para cima. Então, na testa, o movimento é nesse sentido, do centro para a parte externa. A gente costuma até fazer uma piadinha nessa hora, né? Porque para baixo, gente, a gravidade já se encarrega. Então, os cosméticos, eles vão ser sempre espalhados de baixo para cima, em direção à raiz do cabelo. Nos olhos, gente, hoje eu já tenho um pouco de dificuldade com essa orientação da Mary Kay, porque eu vejo a maioria das pessoas indicarem o quê, gente? De dentro para fora também, tanto embaixo quanto em cima, tá? Sempre com esse movimento. E aqui na área dos olhos, dedinho anelar, tá? Sempre de dentro para fora, ó, dentro para fora. Em cima ali, eles fazem nesse sentido, tá vendo? Ó, de dentro para fora. Aqui, ó, também a indicação aqui da Mary Kay é essa, mas eu já vi indicações contrárias. Eu hoje faço tudo para fora, tanto embaixo quanto em cima, tá bom? Nas bochechas, gente, sempre, ó, mesma coisa, de dentro para fora, tá? E por fim aí no queixo também, é sempre de baixo para cima, dentro para fora, e com os dedos mais leves da mão, ok? Bom, no pescoço, né, gente, que é uma outra coisa, informação importante, tudo que a gente faz no rosto, a gente deve levar aí para áreas como pescoço e colo. Ai, calma aí que eu, sem querer, abri aqui um negócio que eu não queria, né? Então, no pescoço, de cima para baixo, tá? Ensine as suas clientes a aplicarem os produtos usando os dedos médio e anelar, pois eles exercem menos pressão na pele. E por fim, aqui, acabou que não apareceu as setinhas, né, gente? Mas no colo também. Tudo que a gente faz no pescoço, no rosto, a gente estende pro pescoço e pro colo. E aqui, ó, no colo, de dentro para fora, baixo para cima, mesma coisa, ok? Bom, primeira coisa que a gente precisa falar sobre os nossos produtos. São produtos de alta tecnologia em que você pode confiar, né? Então, a Mary Kay, ela tem um trabalho, todo o resultado dos nossos produtos é resultado de um extenso trabalho do centro de pesquisa. Essas pesquisas, elas garantem que todos os componentes sejam escolhidos cuidadosamente para atenderem às necessidades da pele, sendo testados clinicamente para comprovar a sua segurança e eficácia, tá? Uma outra coisa muito importante de se falar nessa hora, gente, é que a Mary Kay não realiza testes em animais, a não ser que seja uma exigência do país em que ela está atuando.
E isso por muitos anos aconteceu com a China, por exemplo, tá? Então, as pessoas às vezes mais ligadas a esse tipo de informação, as veganas, as protetoras dos animais, às vezes elas vão questionar, mas não, a Mary Kay não faz testes em animais, a não ser que aquele país em que o produto vai ser é, vendido, né, comercializado, exija isso, ok? Tá dando para acompanhar aí tudo, gente? Ah, então tá. Beleza. Bom, então, mais uma vez, né? Agora eu vou falar. Agora, gente, é que a gente vai entrar nas linhas propriamente dito. Eu precisava dar essa base de informações aqui para vocês, então a gente vai aí mais aproximadamente 20 minutinhos até 9h30, e aí a gente segue num outro momento, a parte 2 desse momento de cuidado, de treinamento de produtos, ok? Então, o mais importante agora é que você entenda que nós temos, né, várias linhas para atender diferentes perfis, diferentes públicos. Nós temos aí os cuidados básicos, né, que são as nossas linhas que contemplam os cuidados diários, atendendo as necessidades gerais da pele com etapas simplificadas, como limpeza e hidratação. Então, a gente vai ter aí a linha Mary Kay, que é a linha pele mate, né? A gente tem a linha MK Man. Ai, gente, eu até esqueci de atualizar a carinha da MK Man, tá? Ela tá de roupagem nova, tá muito mais bonita. Essa imagenzinha aqui passou batido. Mas engraçado, passou batido, mas porque ela está assim no site. Se vocês forem lá na Em Sintonia, é essa a imagem que vocês vão encontrar lá, porque eu trouxe de lá, tá? Além disso, a gente tem o quê? Cuidados para pele acneica, que é a linha Clear Proof, né? Que é uma linha maravilhosa, mas que precisa de um acompanhamento muito próximo da consultora de beleza, senão a pessoa pode abandonar o tratamento. Na hora que a gente for falar dessa linha, eu explico isso melhor para vocês. E ela tem uma forma diferente de ser introduzida. Não é vender e entregar, tá? Tem uma forma de introduzir essa linha à rotina diária de cuidados com a pele da sua cliente. E além disso, a gente tem aí os cuidados específicos, onde entra a linha TimeWise 3D, a linha TimeWise Repair, que é para pele madura, e a linha Clinical Solutions, que antes era composta apenas pelos boosters, mas que agora tem outros dois produtos assim incríveis fazendo parte dessa linha, que é para cuidados mais específicos da pele. Então, são rotinas de cuidados já mais personalizadas, com ingredientes, gente, potentes que atendem às necessidades específicas, como melhora nas linhas de expressão, na firmeza e na uniformidade do tom da pele, tá? Então, vamos entender melhor essas linhas. Inclusive, eu quero aproveitar para já fazer uma introdução aqui. Então, tá vendo uma parte, olha um termo importante aqui dessas linhas. São linhas com ingredientes potentes. Então, quando a gente vai falar lá de cuidados básicos com a pele, a linha da pele mate, ela não cabe só para quem não tem linhas de expressão profunda, não cabe só para quem não tem recurso para investir numa TimeWise, mas também para esse público. Mas às vezes você vai encontrar mulheres de pele sensível, em que elas vão para a pele dela, que é sensível, um cuidado como o TimeWise 3D, que para nós, né, para a maioria de nós é o arroz com feijão aqui, pode ser muita informação para a pele dela, porque são ingredientes o quê, gente? Potentes. Fala assim, ó, comigo, potentes, né? Cuidados específicos são ingredientes potentes. E aí, isso para uma pele sensível, às vezes é muito. Às vezes é muita informação para aquela pele, e ela pode às vezes ter uma reação alérgica, por exemplo, entende? Então é importante que a gente vá entendendo tudo isso, porque não existe produto bom e ruim. A linha TimeWise é melhor que a linha Mate? Não! A linha TimeWise é melhor que a linha Clear Proof? Não, não tem uma linha melhor que outra. Elas são linhas que é bom atender necessidades específicas de cada um. Às vezes, naquele momento, uma necessidade financeira. É melhor ela usar a linha Mate do que não usar nada. Às vezes ela é uma mulher para que já poderia usar a TimeWise, mas ela não pode investir na TimeWise. E aí, ela vai usar nada na pele, gente? Ela vai usar a linha mate. Então, às vezes, o que que a gente vai avaliar a necessidade dela como um todo? A necessidade financeira, o momento de vida que ela tá passando. Gente, às vezes é uma mulher que tá no puerpério. Eu não vou enfiar nela uma linha com 1.532 passos. Essa mulher não vai usar.
Ela vai ficar frustrada porque ela comprou um produto e não viu o benefício, porque simplesmente ela não usou. Então a gente avalia todo o contexto. E é por isso que você existe, criatura. Porque se fosse só para ela ir lá e escolher o que ela acha que é melhor para ela faria isso no catálogo. Mas você tá aqui para dar esse suporte, essa orientação, essa consultoria que vai além do essa é a linha para você. E é por isso, inclusive, que eu já vou começar falando aqui, né, que pele não tem idade. Anota essa frase aí. Pele não tem idade. Pele tem o quê? De necessidades, diferentes necessidades. Eu não posso dizer para Letícia, olha, Letícia, você que vai fazer 40, né? Ai, Jesus, vai 40 esse ano. Então você tem que usar Time Wise. Ou você que vai fazer 50, tem que usar Repair. Gente, hoje é como eu disse, você vai pegar uma dona Leni da vida que tem 70 anos, com cara de 50. Você vai pegar a Márcia Inês. Gente, cadê a Márcia Inês? Tá de câmera fechada, né? Gente, eu nem sei quantos anos a Márcia Inês tem, porque eu fico constrangida de perguntar toda vez. Porque nunca na vida que ela aparenta ter a idade que tem, né? Com certeza também por causa do estilo de vida. Só com a Mary Kay ela tá há mais de 15 anos. Eu mudei pra Goiânia já faz 15, né? Então, olha só, gente, consultora do nosso time aí há mais de 15 anos. Tem um aspecto de pele incrível, né? Que não traduz a idade que ela tem lá na certidão de nascimento, olha lá. Agora ela abriu a câmera. Olha isso, gente. Olha a pele dessa mulher. 62. 62, gente, 62 anos. Quem fala que a Márcia tem 62, gente? Ninguém fala. Glória a Deus pela tecnologia. Eu quero fazer 62 que nem a Márcia, né? Então a gente não pode rotular. A Márcia, você já usa Repair, Márcia? Já. Mas a Márcia não tem linhas profundas, quase não tem linhas profundas. Abre aí seu microfone, compartilha com a gente. E às vezes, gente, você vai encontrar uma mulher de 50 que tem linhas profundas de expressão. E ela vai ter que usar Repair igual a Márcia aos 62. Entende? Então não é uma questão de idade, é uma questão de avaliar a necessidade de cada um. Abriu! Aqui, Lorena, ó, eu já uso a Repair e estou usando os dois, ó. Ah, os dois Clinical Solutions. Olha só, Ó, gente, tô o lançamento fresquinho já tá lá na mão da Márcia. Vocês entenderam por que que ela Olha, tem essa pele maravilhosa também, né? ai, e eu amo eles. Uso a Repair completa e uso esse aqui. Estou usando também o Ferrugem, o Arrasou. Booster. Uso o Booster também. É isso, gente. Então, assim, o nosso estilo de vida vai falar dos 80% da nossa pele. Tem uma frase, toda vez que eu falo ela, eu fico engasgada aqui, depois eu vou pesquisar ela direitinho, gente, mas que fala mais ou menos assim, ó. Até os 20 anos você tem a pele que Deus te deu. Até os 30 a pele que você cuidou. E depois dos 40 que merece. E tem hora que eu faço uso dessa frase com as minhas clientes. Sabe aquela que enche a boca pra dizer assim, ah, eu não uso nada. Minha filha vai ficar maracujá de gaveta? Uma hora a conta chega, né? Então tem que investir sim no nosso cuidado diário. Obrigada, Márcia, pela sua contribuição. Então é isso, gente. A gente não vai. É claro que a gente tem um norte, tá? No geral, a partir de 12, 13 anos, a filha da nossa cliente, né, já vai usar ali a linha Pele Mate. Vou dar um exemplo. A minha filha tem 10 anos. Mas desde o ano passado que ela já tem aparentado, já tá com a pele, em alguns momentos, com um aspecto assim, já, sabe o famoso milhinho? É aquele pontinho já mais áspero em alguns pontos. Gente, eu vou dar para ela o quê? Eu tenho o que tem de melhor em tecnologia para entregar. Ela já abriu aqui, ó. Já abriu a porta aqui para olhar, né? Então, tô compartilhando o seu exemplo, filha. Então, ela já tá usando a pele mate, né? Por enquanto, ela tá usando gel de limpeza e hidratante, né? E à medida que a necessidade surgir, a gente vai introduzindo outros produtos. Ela tem apenas 10 anos, mas já senti a necessidade de colocar alguns produtos específicos na rotina dela. No geral, é a partir de 12 anos, né, que a gente pode introduzir a pele mate. A partir de 20, Time Wise. Por volta dos 50, Time Wise Repair, ok? E em qualquer momento os produtos de cuidados específicos. E onde, gente, que você vai ter acesso a todas essas informações e muito mais.
Muito mais, porque vocês não dependem da Diri vir aqui, mas é bom, né? Eu vou confessar para vocês que estudar, a gente aprender junto é muito mais gostoso. E quem ensina aprende duas vezes, né, gente? Porque tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, eu já tive que me atualizar ontem para poder trazer aqui fresquinho. Então, eu já ouvi várias vezes um coach falar sobre isso, e quem ensina aprende duas vezes. Então, se você quer aprender mais, ensine alguém, cadastre alguém, começa a compartilhar o conhecimento que você tem, que aí, minha filha, você vai bombar. Você vai ficar top das galáxias, né? E todo esse conhecimento, gente, hoje a gente tem uma cartilha de cuidados faciais, gente. Meu Deus. Quem aqui já entrou na Universidade Mary Kay? Além de mim, que ontem eu estive lá passeando por ela. Gente, tá incrível aquilo. Você quer treinamento sobre desenvolvimento pessoal? Tem. Você quer treinamento de finanças e gestão? Tem. Você quer treinamento de ferramentas de tecnologia? Tem. Você quer treinamento de pele? Tem. De colorimetria? Tem. De maquiagem? Tem. Gente, tem tudo lá. Quer se formar como empreendedora? Vai passear na Universidade Mary Kay e vai ficando lá, viu, gente? O registro dos cursos e trilhas e orientações que você fez. Vai ficando tudo registrado lá no seu currículo Mary Kay, tá? Essa cartilha de cuidados faciais, gente, ela tá assim incrível, completíssima. Muito do que a gente vai ver juntas aqui, eu tirei dela. Tá maravilhoso esse material. Além disso, a gente tem o Skin Analyzer, um aplicativo exclusivo para a força de vendas da Mary Kay, que faz uma análise da pele das suas clientes com inteligência artificial, usando apenas uma foto e avaliando a pele da sua cliente em 10 dimensões. Uma análise pela qual ela pagaria no mínimo R$ 200 na dermatologista, e você tem isso na palma da sua mão. Basta baixar o aplicativo Skin Analyzer. A biblioteca Mary Kay, materiais especiais sobre cada categoria de produto, como cartilhas e publicações, vídeos para você compartilhar direto com as suas clientes, né? E o Estúdio MK, que são imagens e posts dos produtos para comunicação. Oh, desculpa, gente, confundi. Então, Biblioteca MK é para nós e o Estúdio Mary Kay é para compartilhar direto com as nossas clientes. Então, gente, você não precisa ficar lá inventando de futricar no Canva e fazer uma coisa mais ou menos, até porque a gente não precisa ser boa em tudo. Ninguém aqui tem que dominar a tecnologia a ponto de fazer um post maravilhoso, incrível. A empresa já te entrega pronto, tá tudo lá, tá, gente? Então, quero te estimular, te incentivar a conhecer essas ferramentas, todas elas dentro do Em Sintonia e, claro, a Universidade Mary Kay, ok? Olha só, gente, amei esse mapa mental. Ele é um dos mapas que tá lá dentro, né, Ô, gente, acabei de falar dele, esqueci, da cartilha de cuidados faciais, que é para que você possa entender também, porque, gente, no final, quem tem razão? Fala assim comigo, a cliente, né? É a nossa cliente, tem que ser, é tudo sobre ela, é sobre como ela se sente. Às vezes você olha para ela e vê que ela já precisa usar um repair e ela acha que ainda não, e tá tudo bem. Porque é como ela se sente, não é sobre você, é sobre a cliente. Então, essa nossa cliente, ela tem interesse em combater os sinais da idade? Se sim, a gente tem duas opções. Ou vai ser Time-Wise, ou vai ser Time-Wise Repair. Se não tem, ela tem interesse em potencializar os resultados de uma rotina de cuidados com a pele e com o rosto? Às vezes ela não quer Time-Wise e ela já tem uma linha que ela usa e gosta. A gente vai lá para os boosters, né? Para os nossos dermocosméticos. Se não, gente, a gente vai perguntar para ela: tem interesse em combater a acne? Se sim, é a linha Clear Proof. Se não, a gente vai começar aí com essa rotina mais simplificada, né? E sem, para quem não tem queixas específicas, que é a linha mate, tá? Então, esse material eu vou compartilhar, óbvio, né, com vocês, como eu sempre faço, compartilho lá, que é para vocês printarem, registrar, estudar direitinho. E essa daqui é a nossa nova linha TimeWise 3D. Por que que eu fiz questão de manter esse slide, gente? Porque ela já não é tão nova assim, né? Mas não faz pouco, não faz muito tempo, essa linha ela era composta por 4 produtos, né? Que é o gel de limpeza, e aí nós tínhamos hidratante diurno, hidratante noturno, o hidratante diurno já com filtro, o hidratante noturno e área dos olhos. Então ela foi reformulada há pouco tempo, ficou ainda mais completa. E é importante que você saiba que sim, a gente teve uma outra TimeWise 3D,
com o complexo Age Minimize 3D, tá? Mas num outro formato, ok? Essa é a nossa linha atual. Essa é a frase dessa linha, né? Faça de cada idade a sua idade favorita, né? Então, gente, eu quero ter linhas de expressão, eu quero ter rugas, sim. Eu quero ter flacidez, sim. Eu quero ter muita gente. Porque se eu não tiver, é sinal que eu já fui morar com Jesus, né? Porque só não vai ter linhas de expressão, gente, só não vai ter ruga. Quem morrer? O que que a gente quer? Que elas sejam mais suaves, que elas venham mais tardiamente, mas a gente vai ter, é inevitável, né? E essa frase ela é maravilhosa, porque a gente tem que aproveitar o melhor de cada fase, de cada idade. Eu queria era ter 26 anos com toda a maturidade dos 42, gente, que é lindo, é maravilhoso. Como é bom ter 42 anos, por exemplo, ter a maturidade que essa idade me trouxe. Falou, Jesus, eu queria ser a Lorena lá da faculdade com a maturidade de hoje. Ia ser incrível, né? Não ia nem prestar. Então, a partir de 2 semanas de uso, gente, a gente já vê resultados, porém, lembra, eu falo com as minhas clientes o quê? 4 semanas. Gente, esse é o segredo de todo bom empreendedor. Você oferece, você promete menos e entrega mais. Surpreenda suas clientes. E uma forma de surpreendê-las, né? A gente vive numa geração imediatista, é falar que com 4 semanas ela vai ter resultados incríveis na pele, com 2 semanas ela já vai ver alguma mudança. Isso é fato. Mas quando você promete menos e entrega mais, esse efeito surpresa é maravilhoso. E lembra, gente, cientificamente, em 4 semanas completou-se um ciclo, né, de renovação celular. Aquela última camada, a mais interna da pele, que vai estar sendo revelada daqui a 4 semanas, gente, ela foi nutrida durante esse processo, ela já começou a receber os produtos, então ela vai se revelar uma pele muito mais viçosa, uma pele muito mais bonita, tá? Então, eu gosto de falar resultados em 4 semanas, tá? E por que Age Minimize 3D? 3D de defende, detém e devolve. Então, grava aí, né? Mais uma coisa, gente, depois de um treinamento mais aprofundado, como o de hoje de produtos, dá um tilt e a gente quer gravar tudo, quer saber de tudo, quer falar de tudo. E às vezes não vai ser possível que seja tão imediato assim, né? A não ser que você faça como antigamente, sente para estudar como quem vai fazer uma prova. Só que a vida hoje não é assim. A maioria de nós está aqui fazendo o quê? Renda extra. Então você já tem o seu trabalho, você já tem os filhos, a academia, né? As outras atividades, a sua comunidade em que você às vezes entrega alguma coisa lá. Então, gente, gravem o seguinte, a seguinte regrinha ela é muito válida para as novas consultoras e para você que vai aprender algo novo ou sobre um novo produto, traz uma certa tranquilidade também, que é o quê? Grava 2 benefícios e 2 substâncias de cada produto. Isso já vai demonstrar autoridade diante das suas clientes, tá? Você já vai mostrar que você sabe do que você está falando e você não fica tão sobrecarregada querendo falar de tudo. E aí, vamos combinar? Nem a sua cliente quer ouvir tudo, tá? Então, assim, às vezes, aquela mais curiosa, pode ser que ela te pergunte mais coisas. E se acontecer de você estar diante de uma cliente mais curiosa, gente, nada te impede de falar assim: Maria, não sei se tem essa substância, deixa eu verificar. Abre o seu em sintonia, vai lá na parte dos pedidos, vai no produto em questão, abre a ficha do produto e verifica lá todas as informações que você precisar sobre aquele produto em questão, tá? Você não é obrigada a saber tudo. Então vamos lá, gente. A linha Termais 3D, ela defende a nossa pele contra os radicais livres que aceleram o processo de envelhecimento da pele através do quê? Do resveratrol encapsulado e da vitamina B3. Detém o aspecto de envelhecimento precoce da pele por meio do peptídeo anti-idade e o resveratrol encapsulado, suportando o colágeno da pele e mantendo-a preenchida e resistente, e devolve os sinais de uma pele mais luminosa e uniforme por meio da vitamina B3, além de forte e saudável com o auxílio do resveratrol encapsulado e o peptídeo anti-idade a partir de quanto, gente? 4 semanas de uso. Tá vendo porque que 4 semanas é muito mais seguro? Então, olha só, os dois principais componentes e benefícios da nossa linha Time Mais 3D. Os dois principais componentes, o resveratrol encapsulado. O resveratrol, gente, ele está presente nas uvas e quanto mais escura a uva, mais resveratrol ela tem. O resveratrol, ele é responsável principalmente por combater as linhas finas
e as linhas profundas, né? Os sinais de envelhecimento da pele. É o que há de mais avançado em tecnologia anti-idade. E a niacinamida, também conhecida como vitamina B3, vai trabalhar principalmente nesse processo de uniformizar o tom da pele, ok? Gravou isso, gente? Já tá bacana. Você já tem muito para entregar aí para sua cliente, tá? Então, de novo, em 2 semanas, algumas pessoas já falam acerca dos resultados. Com 4 semanas, esses benefícios aumentam. E com 12 semanas, gente, são 3 meses de uso, né? Olha só, praticamente todos os participantes veem vantagens, benefícios aí relativamente melhores na sua pele, tá? Então, em 4 semanas de uso, olha só, gente, menos linhas finas e rugas, melhora na firmeza da pele, intensifica a hidratação da pele, desenvolve uma luminosidade natural, aquela pele opaca já não tá assim mais, né? Favorece a textura da pele e melhora a aparência como um todo. Não, pela primeira vez, a pele percebe uma dupla infusão, a pele recebe uma dupla infusão do complexo 3D 2 vezes ao dia, quando o hidratante é aplicado em camadas com o produto diurno ou noturno, proporcionando firmeza e luminosidade à pele por um longo período. Então, a gente hidrata pela manhã com o filtro solar e a gente hidrata à noite com a solução noturna, e isso melhora muito os resultados aí da nossa pele, tá? Então, a gente tem o gel de limpeza que limpa, esfolia, tonifica, demaquila, iluminando a pele, devolvendo viço, aquele brilho natural da pele, né? Afinal de contas, a base é maravilhosa, mas alguma coisa a gente precisa usar para remover essa base, né? Então, o que é muito importante você saber aqui, gente? A gente não precisa usar demaquilante na nossa pele. O nosso demaquilante, ele é para a área dos olhos e às vezes para remover, por exemplo, um batom que é de alta fixação, mas o gel de limpeza 4 em 1 já demaquila a sua pele. Então, as clientes amam praticidade, gente, produtos multibenefícios, né? Além de, depois a gente tem aí o hidratante antioxidante, que vai promover 12 horas de hidratação na pele, deixando a pele macia, aveludada, melhorando a integridade da barreira cutânea da nossa pele, melhorando a firmeza, devolvendo o viço, aquele brilho natural, retardando o envelhecimento precoce, e ele é de textura leve e fluida. Quero fazer uma pausa aqui para falar a respeito desse kit maravilhoso que tá aqui, que é o kit Time Wise 3D, ó, o kit básico, né, que é o gel de limpeza e hidratante. Tudo na Mary Kay, que tem a tarjinha roxa. Grava isso aí, anota isso aí no seu caderninho de treinamento, se você ainda não tem. Compra um caderno para chamar de seu, o caderno da Mary Kay, o caderno de treinamentos. Tudo que tem a tarjinha roxa é pele mista oleosa. Quando essa tarjinha é rosa, é pele normal a seca. Essa indicação vem na caixa do produto, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, na caixa, na tampa e no verso. E vem também na parte, né, na parte, no verso aqui dos produtos. Somente do gel de limpeza, que no caso da pele normal a seca é creme de limpeza, e do hidratante, ok? Os demais produtos são universais, tanto para pele mista quanto para pele oleosa, seca e normal, ok? A loção diurna com fator de proteção de 30, com 30 FPS, né? O principal ingrediente dela é o extrato de figo da Índia. Ajuda a fortalecer a barreira de hidratação da pele, retarda sinais de envelhecimento, tem proteção UVA, UVB e contra a luz azul, gente, que são as luzes que estão aí nas telas. Previne linhas de expressão e protege contra estressores ambientais. Gente, gravar que isso daqui previne contra, protege contra as luzes azuis é ouro, hein? Essa informação você tem que dar aí na sua sessão de cuidados com a pele. O gel de recuperação noturna, gente, assim como o nosso corpo, a nossa mente precisa se recuperar de um dia, a nossa pele também, tá? Então, o principal ingrediente desse produto é o extrato de camomila, né, que ajuda a acalmar a pele, tem capacidade regenerativa e ele vai deixar a pele com essa sensação e aparência de pele descansada, renovada. Ele fornece ativos frescos à pele, tem derivados de vitaminas A, C e E. Olha só, nesse quadradinho aqui do cantinho explica lá, ó. As bolinhas da vitamina do gel de recuperação noturna, chamadas Nutribits, elas são feitas de celulose e elas têm aí o resveratrol, né? E uma misturinha de derivados de vitaminas A, C e E
dentro dessas microesferas. Gente, esse produto é o nosso produto mais tecnológico. Ele trabalha com a nanotecnologia, que é a menor partícula que existe, que é o nanômetro, né? E ele trabalha aí com a preservação dessas vitaminas. Vitamina é uma coisa extremamente o quê? Perecível. Deteriora muito rápido, oxida muito rápido e com isso perde as suas propriedades. Aqui a gente tem um produto intacto, íntegro, do começo ao fim. Essas vitaminas elas são liberadas quando a gente aperta o pump, quando a gente aperta essa válvulazinha, elas se rompem, essas bolinhas, as Nutribits se rompem e liberam vitamina fresquinha na nossa pele. Esteja o nosso produto com 3, 4, 6 meses de uso. É um produto incrível, muito tecnológico, maravilhoso. E por fim, aí o nosso creme para a área dos olhos, que ajuda a melhorar os múltiplos sinais de envelhecimento e fadiga dessa região, incluindo o quê? Linhas finas, opacidade, firmeza, textura. Hidrata e ilumina a área dos olhos por até 12 horas. Previne o inchaço, ajuda a reduzir a pigmentação. Gente, ajuda a reduzir, tá? Não resolve olheira. Olheira não tem cura, é igual melasma. Vai melhorar, vai minimizar, vai iluminar, mas não resolve. É importante que a gente faça uma promessa coerente com aquilo que o produto entrega, tá? O principal ingrediente são extratos de algas, que vai ajudar a prevenir aí o inchaço e reduzir a aparência das olheiras, tá? Gente, eu peço para as minhas clientes pegarem nessa pelezinha da área dos olhos toda sessão. Eu falo para elas, pega nessa pelezinha aqui. Gente, elas pegam e já fica até assim, ó, devolvendo pro lugar, né? Porque algumas você puxa, não volta. E aí, essa região, gente, ela é 6 a 7 vezes mais fininha que o restante do rosto. Alguns estudos falam em até 11 vezes. Então, ela precisa de uma atenção especial, porque às vezes a sua cliente vai questionar, nossa, mas outro hidratante, por que o hidratante específico para essa área? Porque ela é uma região que não tem glândulas sebáceas, é onde a maquiagem craquela primeiro, é onde vem as primeiras linhas de expressão, e por todos esses motivos aí que a gente citou também, é uma região muito mais fininha, com uma densidade de pele muito menor do que o restante do rosto, tá? Essa daqui é a taxa de uso, o tempo estimado de duração de cada um dos produtos. É claro que a gente entende aqui que a Mary Kay está sendo muito pessimista, porque vamos combinar, essa linha dura muito mais do que 2 meses. A gente vai indicar aí no mínimo o dobro, tá? Eu digo para as minhas clientes que essa linha dura, com certeza, no mínimo 4 meses. É de 4 a 6, ok? É claro, gente, que ela nesse período vai repor alguns produtos, como o filtro solar, o gel de limpeza, mas a linha como um todo dura em torno de 4 meses, ok? Bom, falamos um pouquinho aqui da durabilidade desses produtos, né? Como fica a rotina, gente? Lembrando que eu sempre revitalizo, trago da área dos olhos depois do gel de limpeza. Então, limpou a pele, cuida da área dos olhos, hidratante e filtro solar. Essa é a rotina do dia. À noite, você limpa a pele, aplica o da área dos olhos, gel de recuperação noturna e hidratante, ok? Além disso, a gente pode trabalhar com diferentes kits de cuidados com a pele, né? Porque, gente, de novo, a gente tem que adequar a necessidade da nossa cliente com as possibilidades dela. E às vezes, naquele momento, gente, financeiramente, ela simplesmente não pode investir R$ 427 no produto, né? Então, tá tudo bem ela usar o kit básico. Gente, como eu vendi kit básico nesses últimos dias de evento, né? No primeiro dia de evento do ano, do mês, quer dizer, que eu estava lá com a Thaís, né? Na escola Sagrada Família, a primeira unidade que a gente fez, uma unidade pequenininha. Gente, eu não computei, mas depois eu faço questão de computar, de registrar. Eu não sei quantos kits básicos a gente vendeu. Nós vendemos muitos, muitos. Gel de limpeza, hidratante e base. Em alguns casos, gel de limpeza, hidratante, filtro solar e base. Em outros casos, gel de limpeza, hidratante, área dos olhos e base. Foi muito. Então, a gente precisa dar opções para as nossas clientes. Só que sempre, quando a gente for oferecer, a gente começa pelo. Fala assim, ó, comigo. Maior. A gente começa pelo maior kit e aí a gente vai entendendo qual a necessidade e as possibilidades da cliente de acordo com o poder aquisitivo dela, o momento que ela tá vivendo, né? Lembra que eu falei? Não é só também por causa de recurso financeiro, não. Às vezes é uma mulher no puerpério, gente, ela acabou de dar à luz, tá com uma criança pequena ali, tá adquirindo agora os produtos dela. Vai começar com uma rotina muito extensa? Vai funcionar? Não vai, né? Não vai. O máximo que a gente vai indicar para ela é um kit básico mesmo, tá? E filtro solar que não dá para ficar sem.
Então é isso, gente. O nosso kit básico hoje, ele é 185,80. A gente tem aí também, né, o kit dia e noite. Às vezes a sua cliente, ela já tem um gel de limpeza de outra marca. Ela pode comprar o dia e noite da Mary Kay? Pode. Ninguém é obrigado a comprar tudo, gente. Mas é o seguinte, toda vez que a sua cliente confessar para você, né, disser para você que ela vai utilizar os produtos da Mary Kay com interação com outras marcas, outras linhas, você precisa alertá-la de que isso faz com que ela perca o quê, gente? A garantia de 100% de satisfação. Repete aí comigo então. Fala aí, ó. A garantia de 100% de satisfação. A garantia de 100% de satisfação é caso ela esteja utilizando somente Mary Kay, ok? Por que isso, Lorena? Gente, as mulheres vão me entender, né? Ai, como é bom trabalhar com mulher, né? Quem aqui já fez aquelas misturinha maluca e quase morreu sufocada lá dentro do banheiro, né, Juliana? Porque você resolveu misturar que boa com Veja, com Cif e mais uma meia dúzia de produtinho que você tinha em casa, porque você resolveu que hoje seu banheiro ia brilhar, né? Pessoa ficou lá, a gente quase foi parar no hospital, queimou garganta e tudo. Gente, é claro que eu tô dando um exemplo extremista aqui, viu, gente? Mas guardadas as devidas proporções, produtos com bases químicas diferentes a gente não mistura, porque a gente simplesmente não sabe podem ser linhas incríveis, gente. Eu tô falando aqui, ó, Clinique, La Roche, Vichy, marcas bacanérrimas, ok? E como vai ser a interação delas com a Mary Kay? Quem sabe? Quantos estudos foram feitos acerca disso? Ninguém sabe, gente. Então a gente só garante 100% de satisfação quando a cliente está usando exclusivamente produtos da Mary Kay. Começou a misturar interação de produtos de bases químicas diferentes, a gente não tem mais como garantir. Não tem como dar garantia de nada, né, acerca disso. Então, é importante que a gente deixe isso claro para nossa cliente. Ela tem liberdade de adquirir o produto que ela quiser, mas ela precisa ser alertada, né, das consequências disso. Pode falar, Lê. É porque a Renata perguntou aqui no chat, né, o que que é o 100% de satisfação. E a Renata é consultora novinha, então aproveitar, falar até do caso da Gislene. A Gislene falou com você, Lô, sobre uma cliente dela Não, mas que pediu. nem precisa dar detalhes que não vai dar tempo, mas explica a É, garantia de 100% mas de satisfação, Lê. Rê, se a nossa cliente ela ficar insatisfeita com o produto, ela tem a possibilidade de pedir o reembolso ou então a gente, né, trocar o valor de compra por outros produtos. E aí a gente vai entrar em contato com a Mary Kay, né, falando de qual que é essa insatisfação do nosso cliente. A Mary Kay normalmente manda para nós um código do correio para que a gente faça a postagem desses produtos que a nossa cliente ficou insatisfeita para a companhia e a companhia, no nosso próximo pedido, faz o reembolso para nós consultoras, né, devolvendo esses produtos aí intactos, novinhos, para que a gente não fique no prejuízo, né? Então, o que a Mary Kay quer mesmo é que a cliente tenha resultado, fique satisfeita e continue, né, nossa cliente. Então, para que a gente possa prestar esse atendimento no nosso talão de pedido, por isso que é importante também utilizar o talão de pedido, o 100% de satisfação está No escrito tudo verso. sobre isso no verso do nosso talão de pedido. Se você, consultora, não tem o hábito de usar, faz toda a diferença, porque também lá vai ter a data, tá? Que você passou esses produtos. E detalhe, se eu comprar um produto da linha Repair, né? Eu vendi para minha cliente um produto da linha Repair. Só que eu, Letícia, não coloquei esse produto no meu pedido. Aí eu fiz uma troca com a Renata. Aí eu pego com a Renata um produto da linha Repair e vendo para minha cliente. Quando eu vou fazer essa solicitação de troca de produto, se esse produto que eu fiz uma troca deu problema, esse produto não consta no meu histórico de compras, então eu não consigo fazer essa troca, tá? Então a gente também tem que ficar muito atenta a isso, porque a Mary Kay só vai trocar um produto que está aí existente no Na nosso sua histórico nota fiscal. na nossa nota fiscal, né? No nosso Isso histórico de é muito compras, importante. beleza? Olha só. Quando a gente fala de garantia de 100% de satisfação, é 100%. Então, pode ser cheiro, textura, cor, fixação. A cliente não está satisfeita ou com o resultado, né, que foi prometido e ela acredita que não foi entregue. Ela tem 30 dias para
trocar o produto. Ai, Lorena, ela usou o hidratante, o filtro pela metade. Não importa. Gente, facilita o processo. Você é facilitadora do processo. A garantia não é sua, não é da Lorena, da Letícia, da Juliana, da Fânia. É uma garantia da Mary Kay. Então a gente facilita para que a Mary Kay realize essa garantia, essa troca. Se a pessoa agiu de má fé, gente, é assunto dela com Deus, tá? Você troca. Então você troca para cliente, a Mary Kay troca para você. A cliente tem 30 dias a partir da data da compra para trocar e você tem 90, tá? Da data da compra também lá da sua nota fiscal, ok? Então é tempo suficiente para você receber o produto, vender o produto e, se necessário, trocar. Ó, uma outra dica importante: a Mary Kay te manda o código para que você possa postar o produto usado gratuitamente para a empresa, ok? Só que a embalagem não é por conta da Mary Kay. Então, se você puder, já saia de casa com o seu produto embaladinho. Às vezes você tem uma caixa de sapato aí, às vezes você tem uma caixinha daquelas da Mary Kay mesmo, ou dependendo do produto, um próprio envelope. Pardo é suficiente porque lá nos correios você só vai enviar se tiver embalado, e a embalagem nos correios nem sempre é tão baratinha, então você já sabendo disso, não vai passar nenhuma surpresa lá, ok? Bom, além do sistema do dia e da noite, a gente tem o sistema completo, que é gel de limpeza, hidratante dia e noite, tá? Por R$ 365,90. E a gente tem o kit avançado, que inclui também o da área dos olhos. Gente, maravilhoso. E uma forma fácil de vender oferecer o sistema já com a base e os itens de maquiagem que ela quiser, em até 3 vezes sem taxa ou em até 10 vezes, se ela preferir uma forma de pagamento facilitado, porque aí fica uma parcelinha que cabe no bolso de todo mundo, tá? Vou passar mais rapidamente aqui, né? Aqui é um resumo das opções que a gente tem dos kits. Uma forma também bacana de fechar a venda é apresentar os kits, né? Com os valores, começando pelo primeiro. E aí, o primeiro você parcela em 3 vezes, o segundo você parcela só em duas e o último você não parcela. Ela vai ver que basicamente ela vai pagar o mesmo valor, só que já vai estar levando tudo. É também uma estratégia legal de se vender. Nosso tempo, gente, já se esgotou. Na verdade, a gente até passou aí 15 minutinhos, né? Esse momento da noite tem que ser entre 1 hora e meia no máximo, senão a gente não começa nem a pensar, a raciocinar mais, né? Então, eu quero te convidar para no próximo treinamento de produtos, a gente vai ter aí deixa eu só tirar aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar dessa apresentação aqui. Então, no próximo treinamento de produtos, a gente tem aí, né, o primeiro produto de cuidados especiais, que é um treinamento maravilhoso sobre o kit microdermabrasão, como, né, a interação dele com outros produtos. A gente vai falar aí também da nossa rotina de cuidados para a pele mate. A gente vai falar da linha acneica, da linha masculina e os protocolos, tá? Essa aula é um pouquinho mais densa porque teve aquela introdução sobre pele, né? Sobre formas de cuidar da pele, tipos de pele, mas na próxima aula de produtos a gente já entra ali direto nos produtos específicos, né? Eu acredito que saber falar do TimeWise 3D já vai ser suficiente para deixar todo mundo aí munida para fazer sessão de cuidados com a pele com a amiga, com a prima, com a vizinha e os eventos, né, gente, que estão bombando aí nesse mês de março. A gente ainda não tem uma data definida, porque eu ainda não conversei com a Lê se na próximo encontro a gente prioriza produtos ou se a gente traz um outro tema. Mas já que nós estamos aqui, né, com 10 pessoas ainda, né, um quórum de 8 consultoras nesse treinamento, vocês poderiam escolher. Vocês acham que na semana que vem a gente já volta e encerra o assunto produtos? Qual que é a votação aí de vocês? O que vocês acham? Sim? Sim? Ó, então, beleza. Então, semana que vem a gente volta na próxima terça-feira, às 20 horas, dando sequência aqui ao treinamento de produtos. Eu espero que tenha sido válido, que já tenha aí clareado muita coisa, que te ajude a ter mais argumentos e se sentir mais segura para falar de pele com as suas clientes, tá bom? Um beijo, gente, para as meninas de Goiânia. Eu vejo vocês amanhã, junto com o Sérgio e Rosana Bonazzi, né, gente? Aproveitem, Vice-presidente compartilhem. da Mary Kay. Primeiro Pink Day do ano em Goiás, né? Nós vamos compartilhar tudo amanhã. Com certeza vai ser um dia de muito aprendizado, viu? Um beijo, Boa ótima noite, noite meninas. Um beijo. a todas. Tchau, tchau. Tchau.